Pais, pais marcantes da literatura. Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os pais marcantes da literatura. Bom, então, como hoje é Dia dos Pais aqui no Brasil, é uma data aí comemorativa, comercial, né? Mas que me deu aí a ideia de poder fazer um vídeo para vocês com esse tema, trazendo pais que marcaram muito para mim na literatura, dos livros que eu já li, claro, e que de alguma forma esses pais, alguns por serem muito cruéis e outros não, exatamente pelo contrário, por serem muito amorosos e terem uma relação paternal muito bonita com os seus filhos, que me marcaram profundamente. Primeiramente, também eu queria deixar bem claro que eu me solidarizo com todas aquelas pessoas que hoje estão sem os seus pais, estão longe por conta do isolamento, estão sem eles porque eles já se foram, estão sem eles porque não os conhecem, porque vivem de forma afastada, sem comunicação, enfim. Acho que tem muitas pessoas no Brasil que vivem num contexto em que o pai não é uma figura presente, infelizmente. Então fica aqui também minha mensagem de vai passar, né? Hoje é um dia, vai passar. Eu sei que é um bombardeio, né? Todas as notícias, todos os comerciais, todas as propagandas, a rede social inteira hoje com esse tema, e que isso pode ser bastante dolorido, mas vai passar. Talvez não seja a coisa mais maravilhosa que eu possa dizer, mas dizer que eu lembrei de vocês hoje, eu pensei em vocês também, e é isso. E também aproveitar para deixar um beijo enorme pro meu pai, que sempre assiste aqui os vídeos no canal, então muito obrigada, pai, por me acompanhar e por me prestigiar, me apoiar. Você é muito especial para mim, muito importante. Eu sou muito feliz por a gente ter se dado mais uma chance, no sentido de termos voltado a participar da mesma história enquanto personagens que se conversam e não que estão sempre em capítulos diferentes. Também deixar, então, uma mensagem de carinho, também de saudade, porque faz muito tempo que a gente não se vê, né, com isso tudo acontecendo. E desejar Feliz Dia dos Pais, então, pra você e pro vovô aí em casa. Também queria falar pro meu tio, que hoje faz aniversário também. Olha só, um pai que faz aniversário no Dia dos Pais, deve ser muito curioso isso. Mas ele também sempre foi uma figura paterna muito importante, assim, que eu tive como presente, né, na minha família. E é alguém que eu gosto, de quem eu gosto muito, que eu espero que tenha sempre muita saúde, muito amor, muita felicidade. Um super beijo para o meu sogro, que é um paizão, assim, que me acolheu como filha mesmo, assim, eu me sinto adotada por ele também, porque ele é um pai muito generoso, muito protetor, né, de todos os seus filhos aí. Meu marido, de fato, tem um respeito, uma imagem, assim, do pai bastante forte, e é bastante bonito também ver a relação dos dois. Então, sem mais delongas, um beijo aí pra você que é pai, está assistindo o vídeo, e vamos lá. Eu separei 6 livros, então, 6 pais, portanto, pra gente falar aqui hoje. Mas lembrando que vocês podem sempre interagir, então comentem aí se vocês lembrarem de algum pai super marcante, talvez ainda não tenha lido, de algum livro que eu talvez não tenha lido, ou que eu tenha me esquecido de mencionar aqui nesse vídeo, mas espero que vocês gostem, então. O primeiro pai que eu vou mencionar aqui, ele foi marcante, mas não num sentido positivo, mas no sentido que quase me traumatizou, vamos dizer assim, porque ele é um pai bem difícil de lidar, bem, que o papel dele nesse livro é muito importante. Eu não posso falar muito, porque tá ligado aí com os mistérios desse livro, tá ligado com algo que vocês vão descobrir apenas na leitura, tem a ver com o final do livro, que é bastante surpreendente, mas é um pai muito difícil, cruel, e assim, nossa, é um pai marcante, definitivamente, que está aqui no livro Lavoura Arcaica, do Rado Nassar. É um livro, então, lançado pela Companhia das Letras. Ele é muito importante para a nossa literatura nacional.
E então é considerado uma novela, né, esse livro, mas dá para você ler de uma sentada, porque você não vai querer parar de ler. A gente tem aqui a narração do André, que é o filho aqui desse pai cruel aí que eu mencionei. Ele se afastou da família e foi morar em outra cidade, e por um motivo que a gente não conhece a princípio, mas depois a gente vai descobrir ao longo da narrativa. Ele é assim, ele tem uma questão de fluxo da consciência, uma linguagem que organiza e desorganiza ao mesmo tempo, então é um tumulto essa narrativa aqui, essa linguagem, esse texto, essa história, o conteúdo dela é bastante assim, meu Deus, sabe? Mas certamente você vai se deixar assim contaminar por o universo aqui criado pelo Radon Nassar, que de fato é muito envolvente, muito marcante. Eu li esse livro há mais de 10 anos. Mais de 10... Não, faz 10 anos. Vocês perceberam que eu sou ruim com data, né? E com idades. Eu li esse livro em 2013. Então, 7 anos aí, e ainda tá muito presente pra mim. Assim, óbvio, alguns aspectos eu não me lembro, mas esse pai marcou bastante. Então, acompanhem aí esse livro. Me contem também se vocês já leram. O que vocês acharam desse papai aqui? O próximo é um pai clássico, é um dos... uma das primeiras narrativas, né? Que a gente tem como um dos primeiros livros aí do mundo inteiro. E antes era por narrativa oral, de tradição oral, veio na cidade lá do comecinho, quando a gente para estudar a história da literatura, a história dos livros, e a gente vai se apaixonar, né? Eu, pelo menos, sou extremamente apaixonada pela antiguidade clássica e pela literatura grega. E a gente tem Homero com a Odisseia. O Odisseu, que é o grande herói aqui, o grande protagonista, digamos assim, desta grande epopeia, que é escrita em versos, né? Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ler esse livro. Ele assusta um pouquinho por conta da linguagem, por conta dos versos, mas uma vez que você se familiariza com esse ambiente aqui, é apaixonante, é um dos meus livros favoritos da vida. E o Odisseu também é um pai muito marcante, é um pai ausente, é um pai que foi para a Guerra de Troia e depois de mais de 20 anos ficou tentando retornar para casa. Então seu filho Telêmaco já é um adulto quando ele retorna. É muito interessante a gente ver então esse livro a partir dessa perspectiva, né, dessa criança, o Telêmaco, que tem que crescer com esse pai que não volta, com essa imagem de um pai tão forte, um herói, que é muito importante ali para a cidade toda e para a própria história. E de repente ele volta, né? Desculpa, isso aí não é spoiler, não. Literatura clássica, né, gente? Pelo amor de Deus, não é considerado spoiler isso daqui, né? Todo mundo já sabe que um dia ele volta. E aí, esse primeiro contato que ele tem com o Telêmaco, hoje já é um homem, o fardo, né, que é para ele ser o homem daquela casa naquele momento de disputas e de muito descaso e de muita híbris, né, que é esse excesso de se achar no direito de fazer mais do que um humano de fato deve fazer, de não respeitar as leis divinas, que é o que os pretendentes então todos fazem, né, desrespeitando Odisseu, desrespeitando Telêmaco e Penélope. Então, quando ele volta e vai fazer essa grande chacina na casa dele, Telêmaco tem também um papel muito importante. E eu não pude deixar de mencionar, então, aqui o nosso astucioso Odisseu, né, Ulisses, se preferirem aí. Essa edição é bem bacana, eu li nessa edição mesmo, no meu curso de letras, foi recomendado pela minha professora Juliana Ragusa, perfeita musa, perfeita da minha vida. De fato, é uma professora que eu amo muito, que eu admiro demais, da literatura clássica, né, principalmente aí do grego. E ela recomendou bastante essa tradução do Frederico Lourenço, que é lançada pela Penguin. A Ilíada também dessa versão da Penguin é
foi recomendado por ela e também foi a edição que eu li. Então, se você ainda não leu a Ilíada e a Odisseia, fica aqui a minha super recomendação. São um dos meus livros favoritos da vida. Temos um paizão aqui também, ou não? Pai ausente serve como paizão também? Fica aí o questionamento. O próximo que eu trouxe é um livro que eu também amo, O Caderno de um Ausente. Eu já mencionei ele aqui em outro vídeo, mas fica aqui a minha outra recomendação, então, para que vocês leiam esse pai, que é um narrador de um diário que ele está escrevendo para a filha dele que vai nascer, porque ele acredita que tem muitas coisas sobre a família, sobre esse momento que ele tá vivendo, né, de esperar por ela, né, esperar pelo nascimento dela, que ela precisa saber disso. É um livro que tem a ausência aí como um tópico muito importante dessa narrativa. Ele acredita que ele não vai estar presente por muito tempo na vida dela, porque ele já tem uma idade avançada, e ele gostaria, então, que ela soubesse de todo o amor que ele sente por ela e desse ambiente amoroso que ele está inserido e que ela também está sendo esperada e será logo menos inserida. É um livro, como eu já mostrei aqui antes, ele tem lacunas no texto, tá vendo? É bem interessante a forma como ele foi editado. Não vai fazer falta, né, essas palavras aqui no texto, é mais uma questão de marcar essa ausência em todos os aspectos possíveis aqui do livro. A filha chama Beatriz, então parece que ele tá falando comigo, literalmente, né? Eu me emocionei absurdamente com esse livro. Acho que todo mundo que lê vai se emocionar. Eu não conheço uma pessoa que não tenha gostado desse livro, então fica aqui minha super recomendação. O Carrascosa é um dos autores nacionais que eu mais gosto, assim, de ler os livros. Ele, de fato, me comove muito. Eu acho que ele tem um estilo de narrativa e de tema que é bastante interessante para mim. Ele sempre traz questões referentes à ausência, a relações familiares, ao luto, à melancolia, saudade, perdas, né? Então, se você me acompanha já há um tempinho, você sabe que são temas que eu gosto bastante, né, de ler a respeito. Na literatura me comovem bastante e é um autor que eu já li muito, muito, muito. Tudo que ele publica também quero ler e esse livro aqui não foi diferente. Dá para ser lido aí em uma sentada, em um dia. Ele é muito curtinho, é piquititico. Esse aqui é uma edição da Kozak Naif, mas hoje em dia ele é lançado pela Alfaguara, selo aí da editora Companhia das Letras, numa trilogia chamada Trilogia do Adeus. Esse é um dos livros dessa trilogia. E então fica aqui minha super recomendação, outro pai muito marcante aqui da nossa literatura. Outro pai que eu decidi trazer, mas que é um livro que de fato não é difícil de explicar o que ele provoca. Ele me trouxe um mix assim de emoções, de sensações, de sentimentos, porque ele lida com o tema da ditadura militar. Então é o K, do Bernardo Kucinski. Ele é narrado então pelo ponto de vista do pai, que aqui no livro ele é só chamado de K, né? Nós não temos o nome dele. O subtítulo é Relatos de uma Busca. Então, é a busca pela filha. A Ana Kucinski, que é uma história, então, real, né? Da família do Bernardo Kucinski, o autor desse livro, a irmã dele, portanto. Ela foi desaparecida no contexto de ditadura militar aqui no Brasil. Esse corpo, ele nunca é encontrado, ele nunca vai poder ser velado e as respostas nunca chegarão a gente. Então é um livro que a gente já começa a ler sabendo que não vai ter final feliz, sabendo que tem sim um cunho muito biográfico e real, né? O contexto todo histórico do Brasil, questão da ditadura militar. É um livro assim que eu amei, ele me marcou muito. Ele tem um hibridismo de gêneros, né? Então nós vamos ter aqui relato, nós vamos ter carta, nós vamos ter um romance, vamos dizer assim, tradicional em alguns momentos, narrado de uma forma mais tradicional. E ele é assim, é impressionante, ele é extraordinário. O conflito, né, de fato é a busca pela filha, pela Ana Kucinski,
e a gente vai lidar aí com questões bem difíceis da nossa história, né, nacional, relacionada à ditadura militar, ao desaparecimento de corpos, à violência que, assim, é mais do que latente, presente, ela é institucionalizada, essa arbitrariedade dos focos, dos alvos, das pessoas escolhidas, né, para poder serem interrogadas, serem torturadas, serem desaparecidas, enfim, é um tema bem que me comove bastante, assim, dói bastante, mas que eu gosto muito de ler a respeito. Acho que é uma memória que a gente ainda não soube dar o devido espaço para ela aqui na nossa cultura. A gente não teve elaboração, a gente não teve espaço para esse luto de fato acontecer. E aí é um discurso que a gente pode discutir em outro vídeo, né? Um tema que a gente pode discutir em outro momento, mas é um pai que me marcou muito, por isso eu trouxe ele aqui nesse vídeo. É um pai que sofreu uma das violências mais cruéis, né? Que é de perceber que ele vai morrer muito em breve e não vai ter conseguido solucionar aí o que aconteceu de fato com a filha, não vai poder enterrá-la, não vai poder ver o corpo dela, não vai poder velar, enfim. É uma história que vai com certeza mexer com você, né? E fica aqui minha super recomendação também. Eu amo muito esse livro, apesar dele ser bastante triste, né, por conta desse contexto. Ele é, de fato, uma obra muito bem escrita, né? Ele tem uma linguagem muito boa, assim, de a gente entrar em contato com o Cis, que é um dos meus autores favoritos também, nacionais. Ele é um autor aí ativo ainda, apesar de já ter uma idade avançada. Ele tá sempre publicando, já recentemente publicou 2 últimos livros que eu preciso ler, inclusive. Ele já foi em vários lançamentos dele, palestras, ele é bastante ativo aí, lê bastante, ele é jornalista, né? Tem uma carreira aí bem longa aqui no nosso país. Fica aqui então a minha dica desse outro pai, que sofreu muito, mas que merece ser lido também. Tá acabando, tá? Faltam 2. O próximo pai é um dos pais que eu mais amo na literatura. Logo que eu pensei nesse vídeo, eu pensei nesses últimos 2 que eu vou mencionar agora, porque são pais que de fato me marcaram por um ponto muito positivo, né? Eles me marcaram não pela dor necessariamente que eles sofreram, apesar de os 2 terem sofrido também, por motivos diferentes, mas pela personalidade, pelo caráter deles aí, pela construção mesmo desses personagens. São pessoas que eu gostaria que existissem, que tivessem existido, que me conquistaram muito, que eu gostaria, sabe, de ser filha deles, assim, enquanto eu tava lendo, eu achava o máximo. É O Sol é para Todos, da Harper Lee, lançado pela editora Record, pelo selo da José Olímpio. O meu tá bem deterioradinho já, mas é um dos meus livros favoritos também. Eu amo muito esse livro, ele é narrado pela Scout, assim que fala, não sei. Uma criança, então eu amo o fato dela ser uma criança que narra essa história, uma história também brutal, no sentido de que vai nos apresentar aqui um tema bastante pertinente, infelizmente muito atual ainda, que é o racismo, né? No contexto aqui dos Estados Unidos, a gente tá na década de 30, na parte do sul dos Estados Unidos, no Alabama, em que um negro ele é acusado de ter estuprado uma jovem branca e, assim, sem provas, sem nada a seu favor, ele vai ser simplesmente julgado por isso. O Atticus Finch, que é o pai da Scout, que é advogado, ele vai então assumir aí esse caso para defender esse rapaz para não ser preso, né? Então, eu já vi algumas críticas relacionadas à questão do branco, né, que vai lá e salva o negro, sempre precisa de um branco para fazer os pretos aí terem um lugar reconhecido, para eles serem salvos, como se sem
a figura de uma pessoa branca, essas pessoas pretas não pudessem, de fato, ter uma história em que elas fossem protagonistas, né? Elas tivessem... elas pudessem se salvar, né? Mas, de qualquer forma, enquanto pai, esse livro é um exemplo bastante marcante para mim, porque o Atticus, ele é muito carinhoso com os filhos, ele procura ensinar, assim, bastante sobre direitos humanos, sobre como ser um cidadão, como ser uma pessoa, de fato, respeitável, que respeita os outros. Então, ele me marcou muito. Se você já leu Salve para Todos, acho que você sabe o que eu estou dizendo. Se você não leu, fica aqui minha recomendação, porque é um livro aí clássico da Harper Lee e que vale muito a pena ser lido, sim, apesar de todas essas discussões que eu acho que sempre enriquecem, né? A nossa leitura sempre enriquece nosso olhar para as obras. Nada é só uma coisa, pode ser tudo ao mesmo tempo. Então, fica aqui minha outra recomendação. E por fim, mas definitivamente não menos importante, eu trouxe aqui O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumãe, porque tem o pai mais amado de todos, que é o Crisóstomo. O Crisóstomo, ele é apresentado pra gente logo no comecinho do livro. O livro começa assim. Capítulo 1. O homem que era só metade. Um homem chegou aos 40 anos e assumiu a tristeza de não ter um filho. Chamava-se Crisóstomo. Estava sozinho. Os seus amores haviam falhado e sentia que tudo lhe faltava pela metade, como se estivesse apenas metade dos olhos, metade do peito e metade das pernas, metade da casa e dos talheres, metade dos dias, metade das palavras para se explicar às pessoas. Via-se metade ao espelho e achava tudo demasiado breve, precipitado, como se as coisas lhe fugissem, a esconderem-se para evitar a sua companhia. Via-se metade ao espelho porque se via sem mais ninguém, carregado de ausências e silêncios, como os precipícios ou os poços fundos. Para dentro do homem era um sem fim, e pouco ou nada do que continha lhe servia de felicidade. Para dentro do homem, o homem caía. Ai, como eu amo esse livro! Esse é um daqueles exemplos que eu mencionei no meu vídeo sobre minha vida de livreira, que eu chorava quando eu contava sobre ele. Espero que isso não aconteça nesse vídeo, né? Porque eu já me expus demais aqui nesse canal, eu me emocionei em muitos momentos. Mas, enfim, é um livro, assim, muito, muito importante pra mim. Eu tenho uma memória afetiva muito especial desse livro, porque ele me apresentou, então, a esse amor que transcende as barreiras em questão de sangue, sabe? Como a gente pode se encontrar amado e em família, para além dos laços sanguíneos, porque o Crisóstomo, o que ele vai fazer é adotar, então, um menino, e é muito bonito como ele educa esse menino, os valores que ele passa para ele, como ele passa a não se enxergar mais um homem pela metade, exatamente porque agora ele tem amor na vida, né, com esse menino na vida dele. Tem outras personagens muito maravilhosas nesse livro, a própria Teresa, que também vai depois se relacionar com o Crisóstomo, enfim. É um livro apaixonante, ele é muito amado, muito. Ele foi lançado primeiramente pela Kozak também, mas hoje ele sai pela Biblioteca Azul, o selo da Globo Livros. Então, leiam Walter Ugumãe, tem essa linguagem muito poética, muito linda, é um dos livros que eu mais amo na minha vida, um dos livros que eu mais dei de presente, um dos livros que eu mais recomendei. E, enfim, se você ainda não leu Walter Ugumãe, eu te aconselho a ir logo lê-lo, porque vai valer a pena. E Filho de Mil Homens é definitivamente a minha escolha aí para que você comece nesse mundo encantado, com esse olhar tão encantado a respeito do mundo que o Walter Ugumãe tem. O amor pelos livros aqui, ele é escancarado. Isso também é uma coisa que eu gosto muito. É um livro extremamente emotivo e bonito, e essa questão da paternidade é muito importante, essa questão de se sentir amado, de se sentir pertencente a uma família, a um grupo de pessoas que se reconhecem como pessoas, que tem sim uma tristeza que os acompanhará, né, para sempre, porque é constitutiva aí dessas pessoas, dos traumas e das questões que elas já viveram, mas que ainda tem uma história muito bonita pela frente, e nunca é tarde demais, né?
para que essa história continue sendo escrita. Então, tem uma frase aqui dele que é muito bonita: quem tem menos medo de sofrer tem maiores possibilidades de ser feliz. Então, esse pescador aqui, esse Crisóstomo, de fato, ele me ensinou muitas coisas e eu preciso reler esse livro porque ele é um dos meus favoritos e também já faz bastante tempo que eu li, mas definitivamente é um pai que me marcou profundamente e que eu super recomendo, então, para vocês lerem. É isso, vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar, falando aí pra mim quais são os pais marcantes da literatura que vocês já leram, se vocês já leram esses livros que eu indiquei aqui, se vocês têm algum pedido de vídeo pra eu gravar. Enfim, muito obrigada por assistirem o vídeo, por acompanharem o canal. Me sigam lá no meu outro arroba, que eu também vou sempre trazendo a respeito das minhas leituras. E até o próximo vídeo.